Por que algumas pessoas parecem sentir a presença de Deus com tanta clareza, enquanto outras passam dias, semanas, até anos, sem sentir absolutamente nada? Você ora, mas parece que suas palavras não passam do teto. Você tenta se aproximar, mas existe um vazio silencioso dentro de você que não se preenche. E, no fundo, começa a surgir uma dúvida que ninguém gosta de admitir. Será que Deus realmente está perto? Ou isso é só algo que algumas pessoas conseguem viver e outras não? Agora presta atenção nisso. E se eu te dissesse que sentir a presença do Espírito Santo não tem nada a ver com sorte, nem com ser mais espiritual do que os outros? E se o problema não for Deus se afastando de você, mas um caminho que nunca te ensinaram a seguir? Existe um padrão. Existe uma forma de viver que abre espaço para essa presença se tornar real, constante, quase palpável. E não, isso não é algo novo nem moderno. Isso já era vivido há séculos por alguém que também enfrentou esse mesmo vazio. John Wesley não começou sentindo Deus. Ele começou exatamente como muitos começam hoje, cheio de conhecimento, cheio de práticas religiosas, mas com o coração seco. Até que algo mudou. Não foi um milagre instantâneo. Não foi uma emoção passageira. Foi uma transformação profunda na forma como ele se relacionava com Deus todos os dias. E é exatamente isso que você vai descobrir aqui. Não apenas o que ele fez, mas como ele viveu. Porque existe uma diferença enorme entre tentar sentir Deus e viver de um jeito que torna a presença dele inevitável. Se você continuar comigo, você vai começar a perceber algo que talvez nunca tenha entendido antes. E quando isso fizer sentido para você, sua forma de viver a fé não será mais a mesma. Agora deixa eu te mostrar o que está por trás desse silêncio que você sente. O conflito invisível. Existe algo acontecendo dentro de você que ninguém vê. Não aparece nas suas palavras, não aparece nas suas redes sociais e muitas vezes nem na forma como você vive o seu dia. Mas está lá. Um distanciamento silencioso. Uma fé que aos poucos foi ficando fria sem você perceber exatamente quando isso começou. Você continua acreditando, continua buscando, continua tentando fazer o certo. Mas no fundo parece que falta algo, como se existisse uma barreira invisível entre você e Deus. E o mais perigoso não é sentir isso, é começar a achar que isso é normal. Muita gente vive assim por anos, ora sem expectativa, lê sem absorver, vai à igreja, mas sai do mesmo jeito. E o tempo vai passando e aquela presença que deveria ser viva se torna apenas uma ideia distante, um conceito bonito, mas sem realidade. Agora pensa comigo, se Deus é vivo, se Ele continua agindo, se Ele continua se revelando, por que tantas pessoas não conseguem sentir isso no dia a dia? A resposta não está na ausência de Deus, está na forma como a vida espiritual foi sendo construída. A maioria foi ensinada a repetir palavras, mas não a desenvolver sensibilidade. Foi ensinada a cumprir práticas, mas não a perceber a presença. Foi ensinada a buscar momentos específicos, mas não a viver uma conexão constante. E é aqui que começa o verdadeiro problema. Porque quando você busca Deus apenas em momentos, você transforma algo que deveria ser contínuo em algo raro. E aquilo que é raro começa a parecer distante. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar completamente a sua visão. O problema não é que Deus não está perto. O problema é que você pode não ter sido ensinado a reconhecer quando Ele está. E isso muda tudo. Porque se a questão não é a ausência, então existe um caminho para enxergar o que sempre esteve ali. E foi exatamente isso que aconteceu com John Wesley. Antes da transformação, ele vivia esse mesmo conflito interno. Ele fazia tudo certo, mas ainda assim sentia que faltava algo essencial. No próximo momento, você vai entender o ponto exato em que tudo mudou para ele. E esse detalhe pode ser a chave que está faltando para você também. O momento que mudou tudo. Chega um ponto em que tentar mais não resolve, fazer mais não resolve, saber mais não resolve. E foi exatamente nesse ponto que John Wesley se encontrou. Ele já era disciplinado, já orava, já estudava, já pregava.
Aos olhos de qualquer pessoa, ele parecia alguém espiritualmente forte. Mas dentro dele existia uma inquietação que não passava. Algo não encaixava. Era como se toda a estrutura estivesse de pé, mas sem vida. Até que veio um momento simples, quase imperceptível para quem olha de fora. Uma reunião comum. Um ambiente sem grandes expectativas. Nenhum espetáculo. Nenhuma emoção forçada. Apenas a leitura de um texto que explicava a fé de forma direta, sem complexidade. E foi ali que aconteceu. Não foi um barulho. Não foi uma visão. Não foi algo externo. Foi interno, profundo, definitivo. Ele descreveu aquilo como um aquecimento no coração, mas não era apenas uma sensação. Era uma certeza. Pela primeira vez, não era apenas conhecimento sobre Deus. Era uma experiência real com Ele. Naquele instante, algo mudou na base. A fé deixou de ser esforço e se tornou resposta. A busca deixou de ser tentativa e passou a ser relacionamento. Ele não encontrou uma nova prática. Ele encontrou uma nova forma de viver tudo o que já fazia. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. O que mudou não foi Deus. Foi a forma como Wesley se posicionou diante dele. Isso significa que o que aconteceu com ele não foi um evento isolado reservado para poucos. Foi um alinhamento, uma virada interna que abriu espaço para algo que já estava disponível. E talvez seja exatamente isso que está faltando para você. Não fazer mais, não tentar mais, mas ajustar a forma como você se conecta. Porque quando esse ajuste acontece, a presença deixa de ser algo que você tenta alcançar e passa a ser algo que você começa a perceber. E existe um padrão nisso, um caminho, algo que Wesley passou a viver depois desse momento e que manteve essa presença constante na vida dele. No próximo ponto, você vai entender o que estava por trás disso. Um tipo de código simples, mas que a maioria ignora completamente. O código esquecido de Wesley. Depois daquele momento decisivo, algo mudou de forma silenciosa, mas profunda na vida de John Wesley. Não foi uma mudança visível para todos ao redor. Não foi um título novo, nem uma posição diferente. Foi um padrão interno, um jeito de viver que transformava tudo o que ele fazia. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Wesley não passou a fazer coisas extraordinárias. Ele passou a viver o comum de forma intencional. Enquanto muitos buscavam experiências intensas e momentâneas, ele construiu uma constância que sustentava a presença todos os dias. Isso é o que pode ser chamado de um código. Não um segredo escondido, mas algo ignorado por parecer simples demais. Ele não esperava sentir para agir. Ele se posicionava, mesmo quando não sentia nada. Ele não dependia de momentos específicos para se conectar com Deus. Ele carregava essa consciência ao longo do dia, em cada decisão, em cada pensamento, em cada atitude. Agora pensa comigo. A maioria das pessoas vive tentando acessar a presença de Deus em momentos isolados, um horário específico, um ambiente específico, uma emoção específica. Mas quando esse momento acaba, tudo volta ao normal. Wesley quebrou esse padrão. Ele entendeu que a presença não é um evento, é um estado cultivado. E isso muda completamente a forma de viver a fé. Porque quando você transforma algo contínuo em algo ocasional, você perde a consistência. Mas quando você transforma o simples em intencional, você cria um ambiente interno onde a presença começa a se manifestar naturalmente. E é exatamente aqui que a maioria falha. Não por falta de fé, mas por falta de direção prática. Wesley não dependia de picos espirituais. Ele construiu uma base, e essa base sustentava tudo. E agora, você precisa entender como isso funciona na prática. Porque esse código não é teórico. Ele se traduz em hábitos, em atitudes específicas que moldam a forma como você vive todos os dias. No próximo ponto você vai ver quais são esses hábitos. E quando você enxergar isso com clareza, vai perceber que talvez a presença nunca esteve distante. Só faltava o ambiente certo para ela se tornar perceptível. Os hábitos que mudavam tudo. Depois de entender esse código, John Wesley não voltou a viver como antes.
Ele traduziu essa nova forma de se relacionar com Deus em hábitos simples, mas extremamente poderosos. E aqui está o ponto central. Não eram hábitos para impressionar ninguém. Eram hábitos que moldavam o interior. O primeiro movimento era viver com consciência constante. Não se tratava de separar um momento do dia para Deus. Era trazer Deus para todos os momentos do dia. Enquanto muitos lembram de Deus apenas quando param, Wesley desenvolveu a habilidade de perceber Deus enquanto vivia. Caminhando, trabalhando, falando, pensando. Isso criava uma proximidade que não dependia de circunstâncias. O segundo movimento era a disciplina invisível. Coisas que ninguém via, mas que sustentavam tudo. Tempo de silêncio real, sem distração. Reflexão sincera sobre as próprias atitudes. Leitura com intenção de transformação, não apenas de informação. Ele não buscava quantidade, buscava profundidade. E isso fortalecia algo que não aparece por fora, mas muda tudo por dentro. O terceiro movimento era um coração treinado para responder. Não apenas entender, mas reagir ao que percebia. Quando sentia direção, ele obedecia. Quando percebia um erro, ele ajustava. Quando sentia um impulso para fazer o bem, ele agia. Isso mantinha a conexão viva, porque a presença não se sustenta apenas na percepção. Ela se fortalece na resposta. Agora presta atenção nisso. Esses hábitos não geravam presença por si só. Eles criavam espaço. Eles removiam ruídos. Eles alinhavam o interior. E quando isso acontece, aquilo que já está disponível começa a se tornar perceptível. E talvez seja aqui que você comece a perceber algo importante. Não é sobre fazer coisas difíceis, é sobre fazer o simples da forma certa, com intenção, com constância, com sensibilidade. Mas existe um detalhe que pode destruir tudo isso, mesmo quando a pessoa tenta aplicar esses hábitos. No próximo ponto, você vai entender qual é o erro silencioso que impede muitas pessoas de viver essa presença, mesmo tentando fazer tudo certo. O erro que afasta a presença. Existe um erro silencioso que anula tudo isso, mesmo quando a pessoa ora, lê e tenta aplicar bons hábitos. É sutil, quase imperceptível, mas poderoso o suficiente para bloquear aquilo que ela mais busca. Muita gente inverte a ordem. Quer sentir para depois se posicionar. Espera a emoção para então agir. Aguarda um sinal forte para decidir permanecer. E sem perceber, transforma a fé em dependência de sensação. Agora pensa com calma. Se a sua constância depende do que você sente, o que acontece nos dias em que você não sente nada? Você recua, diminui o ritmo, questiona se vale a pena continuar. E nesse momento, não é Deus que se afasta. É você que perde o alinhamento. John Wesley entendeu algo que muda completamente esse cenário. Ele não buscava sentir para agir. Ele agia para permanecer alinhado. A presença não era o ponto de partida, era consequência. Isso confronta diretamente a forma como muitos vivem hoje, porque a lógica comum é buscar experiências intensas, momentos fortes, emoções que validem a fé. Mas quando isso vira o centro, a pessoa se torna instável. Um dia está firme, no outro, distante. E aqui está a verdade que poucos aceitam. A presença não se sustenta na emoção. Ela se sustenta na permanência. Permanecer quando é fácil é simples. Permanecer quando não se sente nada é o que define tudo. Existe um princípio claro em João, capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Isso não fala sobre sentir. Fala sobre decisão, sobre continuidade, sobre manter-se conectado independentemente do estado emocional. Quando você muda essa chave, tudo começa a se reorganizar, porque você deixa de correr atrás de sensações e passa a construir consistência. E é nessa consistência que a percepção da presença começa a surgir de forma natural. Agora vem a parte mais importante: como transformar isso em algo prático, aplicável, que realmente faça diferença no seu dia a dia. No próximo ponto, você vai receber um passo simples, direto,
que pode começar a mudar a forma como você se conecta já nos próximos dias. Experimento prático. Agora não adianta apenas entender. Se isso ficar no campo da ideia, nada muda. O que transforma é a aplicação. E é exatamente aqui que você começa a sair do padrão comum e entrar em algo real. Durante os próximos 7 dias, você vai fazer algo simples, mas profundamente intencional. Não é sobre quantidade de tempo, é sobre qualidade de presença. Separe 5 minutos do seu dia, apenas 5, sem celular, sem distração, sem pressa. Sente-se em silêncio. Não comece falando, não comece pedindo, apenas fique. Direcione sua atenção para Deus de forma consciente, como alguém que sabe que não está sozinho. No início pode parecer vazio. Sua mente vai querer fugir, pensamentos vão surgir. A sensação pode ser de que nada está acontecendo. E é exatamente aqui que a maioria para. Mas é aqui que você precisa permanecer. Depois desses minutos de silêncio, faça uma oração curta e direta. Não use palavras decoradas. Fale como você realmente está. Seja honesto, simples, verdadeiro. Ao longo do dia, volte a essa consciência em pequenos momentos, antes de tomar uma decisão, antes de responder a alguém, antes de agir. Apenas pare por alguns segundos e reconheça a presença de Deus ali. John Wesley não vivia conectado apenas em momentos isolados. Ele treinava essa percepção ao longo do dia. E é isso que você está começando a fazer agora. No final do dia, reserve mais 1 minuto. Reflita. Onde você percebeu mais clareza? Onde você ignorou essa consciência? Sem culpa, apenas observe. Esse processo parece simples demais, e é exatamente por isso que funciona. Porque ele remove o excesso e traz você de volta ao essencial. Se você fizer isso com consistência, algo começa a mudar. Não necessariamente uma emoção forte no início, mas uma percepção mais clara. Um senso de proximidade que antes passava despercebido. E quando isso começa, você entende algo que muda tudo. A presença nunca esteve distante. Você apenas não estava atento. Mas existe um momento em que isso deixa de ser apenas prática e se torna algo profundamente real. No próximo ponto, você vai entrar em um nível diferente dessa experiência. Agora eu quero que você pare por um instante e seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você já tentou se aproximar de Deus, mas no fundo sentiu que algo não conectava? Quantas vezes você falou, buscou, insistiu, e mesmo assim parecia que estava sozinho? Mas e se você nunca esteve? E se, em meio ao silêncio que você interpretou como ausência, existia uma presença esperando apenas que você diminuísse o ruído? John Wesley não descobriu um Deus distante que decidiu aparecer. Ele percebeu um Deus presente que sempre esteve ali. O que mudou não foi o céu, foi o coração dele. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Talvez você não precise correr mais, nem tentar mais, nem provar mais nada. Talvez o que está faltando é parar, alinhar, permanecer. Porque a presença não invade, ela se revela. E ela se revela quando você desacelera o suficiente para perceber. Quando você silencia o suficiente para ouvir. Quando você se posiciona de forma sincera, sem máscaras, sem esforço artificial. Existe um momento em que isso deixa de ser teoria, deixa de ser prática e se torna real. Um momento em que você não precisa se convencer de que Deus está ali. Você simplesmente sabe. E quando isso acontece, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força. O medo diminui. As decisões começam a ter mais clareza. Não porque sua vida ficou perfeita, mas porque você não está mais enfrentando tudo sozinho. Agora entende isso com profundidade. O que você está buscando não está longe. Não está escondido. Não está reservado para poucos. Está disponível. Mas precisa ser percebido. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo sendo despertado dentro de você. Algo que talvez você ignorou por muito tempo, mas que agora começa a fazer sentido.
No próximo ponto, você vai entender como manter isso vivo, porque não se trata apenas de sentir uma vez, mas de viver isso de forma contínua. Agora você precisa decidir o que vai fazer com tudo isso, porque a verdade é simples, mas direta. A presença de Deus não é rara. Ela não é reservada para poucos. Ela não é algo distante que aparece apenas em momentos especiais. Ela é constante. O que varia não é Deus, é a forma como você vive. John Wesley entendeu isso e construiu uma vida onde essa presença não era exceção, era padrão. Não porque ele era diferente, mas porque ele escolheu viver de forma diferente. E é exatamente isso que está diante de você agora. Uma escolha. Continuar vivendo da mesma forma, esperando sentir algo para então se aproximar. Ou começar a se posicionar de forma intencional, mesmo quando não sentir nada, e permitir que essa presença se torne perceptível com o tempo. Não é sobre perfeição, não é sobre fazer tudo certo, é sobre constância, sobre voltar, sobre permanecer. Existe um princípio em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Isso não fala sobre emoção, fala sobre movimento, fala sobre decisão. E se você aplicar o que viu aqui, ainda que de forma simples, algo começa a mudar. Não de fora para dentro, de dentro para fora. Agora, se isso fez sentido para você, se algo aqui tocou de verdade, então você já sabe que não deve parar por aqui. Existe um caminho sendo construído. Se inscreve no canal e continua comigo nessa jornada, porque existem outras coisas que você precisa entender e que podem aprofundar ainda mais essa conexão. E tem algo que quase ninguém fala, mas que pode destruir essa caminhada sem você perceber. Existe algo que John Wesley evitava com extremo cuidado. Não era algo visível, não era um erro óbvio, era sutil, silencioso, mas poderoso o suficiente para enfraquecer qualquer conexão espiritual sem que a pessoa percebesse. E o mais perigoso é que isso continua acontecendo hoje. Pessoas que começam bem, que sentem proximidade, que até vivem momentos reais com Deus, mas aos poucos vão perdendo isso. Não de uma vez, mas gradualmente. Como se algo estivesse drenando essa presença sem fazer barulho. E quando percebem, já estão novamente naquele vazio, naquela distância, naquela sensação de que algo se perdeu, mas sem entender exatamente o que aconteceu. No próximo vídeo, você vai descobrir exatamente o que é isso. O erro que parece pequeno, mas que pode bloquear completamente aquilo que você começou a construir. E quando você enxergar isso com clareza, vai perceber por que muitas pessoas nunca conseguem sustentar uma vida espiritual consistente. Se você quer continuar avançando e não cair nesse padrão, esse próximo conteúdo não é opcional.